Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o atualizado podcast sobre atualidades do Unificado. Eu sou o professor Rafael Bassi e hoje eu tenho aqui comigo o professor Felipe Pimentel, meu grande amigo, e a gente vai discutir com vocês um pouquinho sobre o Brexit. A gente vai falar um pouquinho sobre as causas, as consequências, nós vamos ponderar algumas coisas e espero que seja de bastante utilidade para vocês agora que nós estamos bastante próximos do Enem. Professor Felipe Pimentel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos então começar. Professor, vamos falar um pouquinho das causas dessa saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da União Europeia? Bom, então vamos lá. Sim, as informações básicas e gerais sobre o que é o Brexit. Primeiro, para quem não pega à primeira vista, qual é a origem da expressão, né? É uma expressão que mistura Britain, né, de Britânia, com exit, saída. Quer dizer, a saída da Inglaterra do bloco, né, da União Europeia, da Grã-Bretanha, na verdade, da União Europeia, e que aconteceu agora em junho de 2016 através de um referendo em que quase 52% da população votou pela saída. Quem quiser pode procurar na internet, encontra a cédula de votação, porque lá ainda são cédulas, não Votações são manuais, não são urnas eletrônicas. Então, assim, era referendo do Reino Unido, do pertencimento do Reino Unido à União Europeia. E daí a pergunta era, o Reino Unido deve permanecer um membro da União Europeia ou deve deixar a União Europeia? E aí só havia duas opções, permanecer um membro, deixar a União Europeia. As pessoas escolheram 52% pelo sim. Foi um pouco surpreendente, eu acho que isso é outra informação básica bem importante de dar. Não era o esperado. O próprio governo não esperava, né? Isso. A renúncia do Cameron depois, né, o anúncio da saída dele, eu acho que fica claro como o governo acreditava muito que a população não fosse ter essa escolha. Exato. Isso deve ter em grande parte também essa certeza da vitória de que não ia a Inglaterra, de que a Grã-Bretanha não ia sair da União Europeia. Deve ter também pesado para muitas pessoas não se mobilizarem. Né? Foi aventada essa leitura da votação ali específica. E aí, já que tu já trouxe esse assunto, houve isso, o primeiro-ministro de então, David Cameron, que era contrário à saída, renunciou após o referendo e tal. E quem entrou agora é a tal da Theresa May, né, os americanos chamariam, que é do Partido Conservador e é mais moderada assim, em relação ao vento. Ela não é como o Cameron, assim, francamente de um lado. Então, essas são as informações gerais do que é o Brexit. A tua pergunta sobre as causas, bom, tem um monte, lógico, a gente até esperou um tempo para falar disso. Os alunos perguntavam em aula, fala do Brexit. Eu falei, não sei muito o que falar por enquanto. Tem que esperar. Tem que sempre esperar um pouquinho para ver o que mais sai. O que mais acontece. As opiniões. E aí o que a gente sabe é o seguinte, tem uma causa genérica que é a crise econômica da Europa. Tá? Essa é a primeira razão que todos imputam. A gente tem aí uma crise econômica que se arrasta desde 2008 e que cria problemas para o bloco econômico muito graves, problemas muito graves, como é o caso de um país muito forte dentro do bloco e que tem que arcar com muitas das dívidas, enquanto outros países, segundo a leitura de alguns ingleses, são irresponsáveis financeiramente e tal. A Alemanha tem uma posição parecida nesse sentido. As duas grandes potências que tem que se sentem muitas vezes bancando a União Europeia e começam a pensar num projeto individual. Assim, se é para ficar bancando, os outros vão bancar a mim mesmo. Né? Essa é a primeira causa. Eu acho que, por exemplo, se perguntarem em vestibulares, em Enem, vão falar disso. As dificuldades da crise econômica, ligadas aos efeitos da crise econômica. A segunda, eu acho que as provas também vão perguntar, tem a ver com isso que se fala há muito tempo, que é a ascensão de um pensamento de extrema-direita, nacionalista,
em oposição a um pensamento mais progressista e multicultural, pluralista, que é o pensamento de onde surgiu a União Europeia, né? E essa eu acho que é uma segunda razão bastante importante. E a terceira, para fechar assim... Só um comentário, e que esses momentos de crise sempre abrem bastante caminho para que a população comece a defender algumas medidas assim. Exato. Esses momentos de crise econômica abrem espaço para que algumas ideias se tornem defendidas por uma parcela maior da população. Uhum. Há uma tendência, realmente, a gente sabe que as crises sociais e econômicas tendem a radicalizar as posições políticas, né? Isso é uma constante. E a terceira, que eu ia apresentar, terceira razão, terceiro motivo, é mais específico, assim, eu acho que aqui não cabe, também não acho necessário dissertar muito tempo, mas a posição da Inglaterra na União Europeia sempre foi uma posição, não nem chamaria ambígua, uma posição assim resistente. Ela adere, mas sempre adere com desde o início, desde lá de 48, eu até tinha trazido aqui os dados, mas enfim, não precisa, desde daquela primeira que tem lá em 48, Organização Europeia de Cooperação Econômica, desde essa época a Inglaterra sempre é reticente, fica brava de, a gente não vai entrar para vocês ficar mandando na gente depois. Não aderiram ao euro. Exato, né? Não aderir à própria moeda. Depois de tantos anos de União Europeia, já é também um demonstrativo disso. Isso. Então, essa é a medida mais emblemática da reticência da União Europeia, da Inglaterra com a União Europeia. Não aderir nem ao euro, quando todo mundo aderiu lá. E também aquilo que tem o espaço Schengen, também, que é uma coisa também que a União Europeia... que a Inglaterra também não adere totalmente. A gente entra na Europa por Portugal, passa para a Espanha, não faz mais imigração. Sim. E daí quando vai sair da Espanha para a Inglaterra, faz imigração de novo. Quer dizer, então ela sempre teve uma posição muito reticente em relação. Essa eu acho que me parece uma terceira razão importante para o Brexit. Eu acredito que agora mais aqui fomentando uma discussão mais complicada. Eu acho que essa ação da Grã-Bretanha demonstrou uma fragilidade que a própria União Europeia tentou esconder durante muito tempo. Sim. Que o fato de criar uma união entre os países europeus, que por mais que para o nosso senso comum não nos pareçam tão distintos, né, um país do outro, há uma diferença muito grande entre as nações que compõem a União Europeia. Uma diferença econômica, uma diferença política, Sim. uma diferença social. E acho que a Inglaterra, com essa ação, mostra muito essa fragilidade da União Europeia enquanto uma liga de países europeus. Uhum. Sim, tem isso. Não é um projeto simples, né? Muito pelo contrário. É um projeto que começou como uma cooperação econômica e foi se aperfeiçoando. As grandes dificuldades eram como fazer uma integração política e social, exatamente por essa pluralidade que tu está falando. Mas é engraçado, porque era um grande sonho, né, a União Europeia. Sabe, já que a gente normalmente debate filosofia também, eu falei brincando que ia citar Kant, mas não vou citar mesmo. Muito do projeto da União Europeia tem a ver com o projeto kantiano, assim, né? Vou explicar isso para quem não está por dentro do conceito. O projeto lá que o Kant, famoso filósofo, lá que a gente estuda na aula de história como filósofo iluminista, tal, ele tem um livro que é um livro curto, A Paz Perpétua, que é uma grande obra que vai definir uma teoria de relações internacionais, que é o idealismo. Né? As sociedades, né, as nações vivendo, respeitando as suas diferenças, né, enxergando a humanidade universal comum, e seria uma forma de respeitando a racionalidade, através da racionalidade, respeitando a autonomia dos povos, a gente teria uma paz perpétua. É absolutamente idealista, não à toa criou essa escola. Mas a União Europeia era muito nesse caminho, assim, se tu lê o texto do Kant e tu olha a União Europeia, é isso, né? São países soberanos respeitando a liberdade e a autonomia de cada um. E daqui a pouco a gente vê esse projeto naufragar, né?
E normalmente a alternativa ao idealismo é o realismo. Isso não acaba bem. E é assim, né? Pegando esse assunto, é o mais próximo que se chegou de uma utopia, Uhum. só que como todas elas mostram as suas falhas assim Sim. que começam a ser implantadas. Né? Eu li a frase do diplomata francês que se envolveu muitas vezes com a União Europeia e tal, e que ele diz assim, uma famosa frase, lembra o sonho que se usava lá na época das guerras, o sonho americano era um sonho pelo qual valia a pena morrer. Né? E daí ele pegando essa frase, ele disse, né, se o sonho americano era um sonho pelo qual valia a pena morrer, o sonho europeu é um sonho pelo qual vale a pena viver. É uma frase de efeito, né? Sim. Mas é uma boa frase, que realmente, assim, é uma proposta. Pô, é um negócio muito bonito de chegar e tu já foi na Europa, sabe? Circular entre os países, né? Tu vai lá, tu não passa, troca de uma cultura, troca de língua, mas não troca de moeda, tu não precisa fazer imigração. Imagina, pensando a longo prazo, seria lindo se o mundo fosse assim, a gente sabendo que metade ou muito mais das guerras é feita por disputa de fronteira, por disputa cultural, por disputas linguísticas, nacionais e religiosas. Enfim, o sonho europeu era isso. Né? A história da Europa é uma história de conflitos que remontam ao período de formação da Europa na Idade Média. Exatamente. Tu tá sempre dando um jeito de poder falar da Idade Média. Vai fazer agora uma breve dissertação sobre o seu atual doutorado. Exato. Meus monges medievais. Os monges medievais. Não, aí tem um ponto, eu não queria criticar a Europa, por uma série de razões, né? Mas a gente sabe também o que levou a Europa a isso. Né? A Europa promoveu 2 guerras no início do século XX que deram uma pequena assustada no mundo. Então tem esse pacto, assim, né? A Segunda Guerra, especialmente, teve um impacto sobre a Europa, sobre a mentalidade do povo europeu de ops. Né? Acho que a gente precisa pegar mais leve. Uma tentativa constante dos pensadores de tentar explicar isso, de tentar compreender como é que se chegou a esse ponto. Né? Uhum. Como é que a sociedade europeia, que gerou tanta coisa importante na questão das liberdades, dos pensamentos plurais, mas também uma dificuldade tão grande de se formar enquanto sociedades que convivem entre si muito bem. Sim. Era isso, pessoal. Acho que, como o professor Pimentel mesmo falou, é um assunto que a gente não tem nada de conclusivo, porque os eventos estão acontecendo a todo instante, mas acho que deu para a gente ter uma boa discussão, algumas ideias importantes, gerais. Nos vemos numa próxima. Um grande abraço. Um abraço, valeu.